O paciente em tratamento contra o câncer tem dezenas de direitos garantidos por lei, mas você sabe quais são e como ter acesso a eles? Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. No áudio-vídeo de hoje, você vai acompanhar a segunda parte da entrevista sobre os direitos dos pacientes em tratamento oncológico. Vamos à entrevista. Hoje, novamente, meu convidado é o Pedro Toledo, advogado da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALE. E agora, na parte 2, a gente vai continuar a entrevista sobre os direitos dos pacientes em tratamento oncológico. Muito obrigada, Pedro, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Ione, pela oportunidade mais uma vez. E no âmbito assim mais burocrático, né? Quais são os benefícios para auxiliar o paciente, né? Existem, por exemplo, isenções de impostos? Sim, há muitas regras diferentes que tratam de diversos impostos diferentes que podem ser ali, a pessoa paciente de câncer pode ter isenção deles, mas para cada um desses assuntos há muitas regras diferentes. Por exemplo, na isenção de impostos para compra de veículos, ela é dada somente para quando há limitação física que provoque um impedimento de longo prazo na mobilidade dos membros superiores ou inferiores do paciente. Também se aplica no caso de deficiência, com impedimento de longo prazo, tanto de natureza mental, intelectual, visual, auditiva. Então, nesses casos, a legislação federal dispõe lá que há a possibilidade de isenção de impostos para compra de veículos. Há também, por exemplo, o direito ao saque de fundo de garantia, das cotas de PIS, PASEP, que se aplicam quando o trabalhador, ou até mesmo algum dos seus dependentes, estiver acometido por alguma doença grave como o câncer. Daí basta procurar o atendimento da Caixa Federal, no caso do Fundo de Garantia do PIS, ou do Banco do Brasil, no caso do PASEP. E há alguns outros critérios ainda mais regionais, como, por exemplo, o rodízio de veículos. Em cidades como São Paulo, os pacientes com câncer podem requerer a isenção do rodízio, desde que comprovem que realizam ainda um tratamento médico que provoca ali a dificuldade de locomoção, um tratamento debilitante, enfim, que justifique, portanto, essa isenção daquela restrição de circular com o veículo em todos os dias, justamente para favorecer o tratamento da doença. E, portanto, como se trata de um critério regional, assim como comentei antes, é importante que o paciente confira em sua região se há previsões de isenção como essas, como acontece aqui na capital paulista, no caso do rodízio municipal de veículos. Tem também, por exemplo, se a gente puder aprofundar um pouquinho mais ainda hoje, a hipótese de quem tem financiamento imobiliário e durante a vigência do contrato ocorre o diagnóstico de doença grave como câncer, a depender da contratação de seguro dentro do financiamento, é possível isentar o paciente do pagamento das parcelas finais do contrato. Portanto, a partir daquele momento pode haver amortização parcial ou a quitação integral do contrato, a depender das cláusulas que estão dentro dessa contratação do seguro do financiamento. Nossa, enfim, bem interessante, tem muitos direitos, né? Sim, uma série de direitos, de isenções a partir do diagnóstico. Pedro, e o paciente que ficar temporariamente impossibilitado de trabalhar, ele pode pedir o auxílio-doença? Sim, o auxílio-doença é um dos benefícios previdenciários que são concedidos pelo INSS para aqueles que fazem contribuições previdenciárias, seja como empregados ou de modo facultativo, para aqueles que não são contratados nos termos da CLT. Uma série de detalhes que, se fôssemos tratar aqui, precisaríamos de várias horas, mas, em resumo, esse benefício ele é concedido quando a perícia médica que é feita pelo INSS confirmar a constatação da incapacidade para o trabalho, fixando o tempo de afastamento e o valor do benefício a ser recebido durante esse período. Em caso de indeferimento, que acontece muitas vezes, o paciente pode apresentar um recurso ao próprio INSS e ainda mover ação judicial, que provocará uma outra perícia médica por médico perito desvinculado do INSS, que é nomeado pelo próprio Poder Judiciário. E é importante, nesses casos de indeferimento, que o paciente procure um advogado especializado em direito previdenciário, ou a Defensoria Pública da União, caso a renda familiar do paciente seja baixa
e se enquadre lá nos critérios para atendimento gratuito da Defensoria Pública. Entendi. E quando essa impossibilidade ela for permanente, é possível solicitar aposentadoria por invalidez? E também tem o caso das pessoas mais carentes, né, que não trabalham, elas podem solicitar o BCP, que é o benefício de prestação continuada? Sim e sim, para as duas perguntas. A aposentadoria por incapacidade, aliás, hoje ela sim é chamada por incapacidade no lugar do termo invalidez, ela é deferida aos pacientes que estão sem condições para qualquer tipo de trabalho por tempo prolongado. Não precisa, portanto, necessariamente ser algo definitivo. E também há uma série de detalhes aqui, né, sobre os quais a gente poderia aprofundar em outra conversa específica sobre direitos previdenciários. Mas, em suma, essa aposentadoria por incapacidade permanente ou por longo prazo, ela é mantida enquanto durar a falta de condições para o trabalho. Por isso, o INSS pode chamar o paciente para novas perícias se o paciente, em uma dessas perícias, apresenta capacidade para o trabalho, ele se recuperou e está bem, o benefício ele pode ser encerrado ali naquele momento. Portanto, é diferente da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, que são aquelas que, uma vez concedidas, elas têm vigência de forma vitalícia. Você também perguntou do BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Esse benefício ele pode ser concedido mesmo para aqueles pacientes que nunca contribuíram com o INSS para fins de aposentadoria e do auxílio-doença. Portanto, a pessoa que tem renda baixa, a renda familiar, que é computada no caso do BPC, se ela for inferior a 1/4 do salário mínimo, ou em algumas hipóteses excepcionais, a meio salário mínimo por pessoa, e se a pessoa está incapaz para o trabalho, ela pode requerer o benefício de prestação continuada, que é previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. Muitas pessoas conhecem esse benefício como LOAS, né? Portanto, é um sinônimo aí que pode ser usado para identificar esse mesmo benefício. Então, a pessoa vai ao CRAS inicialmente, para fazer o início do procedimento de cadastro, e depois faz o requerimento desse benefício no INSS, para poder submeter lá as etapas de análise que eles fazem. Portanto, diferente do benefício de aposentadoria por incapacidade, esse aqui ele não exige a necessidade da pessoa ter feito contribuições com o INSS. E no caso, assim, as pessoas, elas têm direito a esses benefícios para continuar sobrevivendo, né? Porque elas têm, as despesas continuam, né? E no dia a dia, muitas vezes as pessoas têm uma certa limitação física por causa do tratamento, né? Essas pessoas, por exemplo, elas têm direito a atendimento preferencial nos locais onde elas precisam ir, em lojas, enfim, porque a vida não para por causa do tratamento, né? Sim, claro. Elas podem ter prioridade, sim, em filas de atendimento, seja de estabelecimentos públicos ou privados, como agências bancárias, comércio, no transporte, até dentro dos estabelecimentos de saúde, e inclusive na tramitação de processos judiciais. Portanto, o fato de ter o câncer e muitas vezes a dificuldade de locomoção, né, toda a sequela que o próprio tratamento muitas vezes traz à saúde, isso tudo justifica a prioridade no atendimento de filas, de senhas prioritárias, né? Portanto, os estabelecimentos precisam dar a disponibilidade desse atendimento prioritário, seja em fila ou em senha. No entanto, para garantir o recebimento desse atendimento prioritário, é importante que o paciente esteja sempre ali munido de uma declaração médica que ateste o diagnóstico e a condição clínica, né? Porque como muitas vezes não é uma deficiência aparente, o estabelecimento pode chegar na pessoa que está ali numa fila prioritária e perguntar, olha, por que você está nessa fila? Essa fila é para gestante, idosos, enfim. É importante que o paciente, até para evitar um certo constrangimento, sempre carregue ali o relatório médico mais recente, um laudo, um atestado, para poder garantir o cumprimento dessa prioridade. E essa prioridade está, inclusive, prevista no Estatuto da Pessoa com Câncer, que é a lei recente 14.238 de 2021. Mesmo porque, às vezes, a gente não vê, né, o que não sente o que o outro está sentindo, mas ele tem ali uma limitação, uma dificuldade, muitas vezes está sentindo dor, está sentindo dificuldade de ficar aguardando ali, e que as pessoas em volta, às vezes, não percebem, né? Então, é importante ele fazer valer esses direitos, né? Exato. Em muitos casos, o câncer,
ou até o tratamento provoca comprometimento ali das condições de saúde, imunidade comprometida, então é importante, tudo isso justifica a priorização do atendimento de forma semelhante às pessoas com outras deficiências que também têm esse direito. Bom, a gente fez aqui um resumo, são muitos direitos, né? É importante, acho que as pessoas procurem em cada estado, em cada cidade, os seus direitos específicos, porque além isso a gente falou de uma maneira geral, mas como o senhor disse, tem as Sim, particularidades de cada região, né? E para a gente terminar, a gente falou do câncer de uma forma geral, né? Mas, por sim, exemplo, você representa a ABRALI, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, né? Existem outros direitos para casos específicos da doença? A gente falou um pouquinho aqui do câncer de mama, né? Mas existem muitos tipos de tumores diferentes, né? E onde o paciente ele pode se informar melhor sobre o caso dele específico ou de algum familiar, né? Eu estou falando isso sim, sim. porque, por exemplo, a minha mãe, ela teve câncer de mama, né? Apesar de não ser um direito, ela teve acesso ao fornecimento de perucas de graça, né? E foi muito reconfortante, porque o cabelo também é uma coisa que mexe muito com a autoestima da mulher, né? Exato. Para nossa família e para ela, principalmente, foi muito importante. Então, ajuda os pacientes aí que estão desesperados aí, sem saber, né, onde que eles podem procurar ajuda. Sim, a Abrale, como você mencionou, é uma associação que atua sem fins lucrativos em todo o Brasil. Ela tem um pouco mais de 20 anos de existência e foi fundada por pacientes e familiares que enfrentavam ali as dificuldades, né, no tratamento, no acesso aos SUS ou aos planos de saúde. E ela tem a missão de oferecer ajuda e mobilizar parceiros para que todas as pessoas com câncer, e especialmente as doenças do sangue, tenham acesso ao melhor tratamento. Hoje, a gente tem mais de 60 funcionários que atuam tanto no apoio ao paciente, como nas áreas de comunicação, marketing, tecnologia da informação, e principalmente outras frentes muito importantes são a pesquisa, o ensino à distância que a gente oferece para profissionais que atuam no atendimento de pacientes, para que eles se atualizem, saibam das melhores práticas e das tecnologias mais recentes, enfim. Nós atuamos em diversas frentes, inclusive lá em Brasília, nas assembleias legislativas, câmaras municipais, para que as legislações sejam aprimoradas e atendam melhor a toda essa gente que demanda aí o atendimento especial por conta dessas enfermidades. E a gente tem, inclusive, alguns representantes espalhados pelo Brasil para aumentar a capilaridade, que nós estamos sediados aqui em São Paulo, mas estamos aí em boa parte do Brasil por esses representantes regionais. Sobre os direitos, nós temos no nosso site uma cartilha bem extensa, lá com muito disso aqui que eu falei para você, mas também detalhando diversos outros sobre os quais a gente não teve tempo de falar. Então eu sugiro, oriento a todos que acessem o site da Abrale, pesquisando lá no Google é fácil de achar, e dentro lá nós temos uma série de informações importantes, notícias recentes relacionadas a tudo que envolve o tratamento do linfoma e da leucemia. E essa cartilha de direitos lá, sem dúvidas, vai auxiliar para que entendam mais do que isso tudo que a gente falou aqui. E, enfim, se a pessoa precisar de algum atendimento específico diante de qualquer tipo de dificuldade que esteja enfrentando, lá também tem informação sobre os canais de atendimento dos quais nós dispomos. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Para você que está nos ouvindo, acompanhe aí, né, os seus direitos, procure ajuda, porque você tem muitos direitos e você não deve abrir mão deles, né, para o seu próprio bem e para o bem dos seus familiares que estão aí em tratamento contra o câncer, né? Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Ione, pela oportunidade mais uma vez. Hoje meu convidado foi o Pedro Toledo, advogado da ABRALI, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Bom, você viu aí que são muitos direitos para ajudar o paciente a enfrentar esse momento difícil. Lembrando que esse vídeo foi dividido em duas partes. Por isso, se você ainda não viu a primeira parte, vai lá no canal e confira. Nós falamos, por exemplo, sobre o direito de transporte até de avião, se for preciso, para quem está em tratamento e que deve ser garantido de graça. Então tem muitas informações importantes lá para você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveite para compartilhar para que essas informações possam chegar ao maior número possível de pessoas. Deixe também o seu like, o seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau!